Olá, meus queridos, muito bom dia a todos. É um prazer voltar a poder falar para vocês, embora não tenha neste momento o prazer de vos estar a ver de facto. Mas quero, antes de mais, deixar aqui o meu desejo sincero, os meus votos de que tudo esteja bem convosco e com as vossas famílias, nas vossas casas. Aqui na nossa casa, como todos vocês sabem, Deus permitiu-nos enfrentar esta pandemia cara a cara. Porém, pela sua graça, pela graça de Deus, não nos permitiu ter qualquer tipo de consequências sobre a saúde, nem sobre a nossa vida familiar ou pessoal. Temos visto, por isso, a graça de Deus sempre sobre a nossa vida, temos sentido a sua tranquilidade, temos sentido essa paz característica de um ambiente onde se sente que Deus está presente, onde sabemos que Deus tem autoridade e tem o controle de tudo em suas mãos, tal como vocês, não tendo a certeza de muitas coisas, não sabendo o que está por vir à nossa frente nestes tempos tão difíceis que vivemos, temos porém a certeza que quaisquer que sejam os tempos e as circunstâncias, Deus não deixará de estar connosco em todo o tempo para nos livrar de todas as situações complicadas desta vida. Eu quero, por isso, também agradecer todo o cuidado que muitos de vocês têm demonstrado, telefonando, querendo saber de nós, e também agradecer as vossas orações, porque nós sentimos o poder das vossas orações, e se há coisa que protege uma igreja é quando todos oram por todos, quando nós, de facto, nos unimos a Deus em comunhão íntima, pensando na vida uns dos outros. Por falar nisso, eu quero também exortar-vos a que não deixem de comunicar uns com os outros, não passem este tempo de confinamento em silêncio, em vossas casas, uma forma de isolamento, mas que vocês comuniquem todas as formas que vos foram possíveis, seja por telefone, seja pela net, seja pelas redes sociais, seja por carta, seja como for, vocês comuniquem uns com os outros, que procurem saber o estado uns dos outros e que também reciprocamente haja no vosso coração e da parte de todos sinceridade quanto ao vosso estado e à vossa condição. Este não é o tempo de nos fazermos de conta que somos fortes ou que nada se passa connosco. Este é o tempo de sermos fortes e de esperarmos que Deus se use também uns dos outros para cumprir a sua soberana vontade em nossa vida. Então partilhem os vossos cuidados de oração, porque é sempre bom termos mais parceiros, mais pessoas que estão orando pelas situações que estão ocorrendo em nossa vida, e não se esqueçam de edificar-se mutuamente. É muito importante que façamos todos neste tempo sobressair o nosso espírito de união, de amor uns para com os outros, não valorizando, obviamente, este não é o tempo para julgamentos, para juízos, para murmurações, para discordarmos desta ou daquela situação. Este é o tempo para nós nos edificarmos mutuamente, é o tempo para nós nos amarmos, para nós nos levantarmos na fé e na esperança que Deus tem posto no nosso coração. Nós estamos no segundo fim de semana de confinamento sem cultos presenciais. Todos sabem aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso e defendo como vosso pastor, e o quanto me irrita pessoalmente não ter cultos presenciais. Todos sabem que a Igreja não só deve ter sempre cultos presenciais, como todos os membros devem fazer parte ativa deles, porque quando assim o fazemos, quando estamos na presença de facto uns dos outros, somos membros efetivos uns dos outros, somos pessoas de carne e osso com quem os outros podem contar. Também sabem que eu defendo que nesta verdadeira fé que nós vivemos, não devemos viver com medo deste vírus, por muito ameaçador que ele nos pareça, nem devemos ter receio desta pandemia, nem sequer nos reunirmos na igreja em nome de Jesus, porque de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a experiência daqueles que vivem a verdadeira fé, a genuína fé, quando nos reunimos no nome de Jesus, Jesus está no meio de nós. E isso é suficiente. A graça de Deus nos basta quando Jesus está na nossa presença. Porém, como todos também já devem saber por este momento, há todo um esforço nacional
de confinamento e de que todos, pelo seu comportamento e pelo menor número possível de movimentações, ajudemos todos uns aos outros nesta nação a controlar os números desta pandemia, evitar esta situação dramática que é o número de infectados e de mortos absolutamente descontrolado que nós estamos a viver. Temos recebido apelos das autoridades, mesmo nós, quando eu digo nós ministérios, nomeadamente confissões religiosas, temos sido confrontados com esse apelo. Há confissões religiosas que já tomaram a decisão de suspender as suas missas. A Aliança Evangélica Portuguesa também já aconselhou, de certa maneira, os seus membros a passarem a cultos como este que nós estamos a ter, por meios digitais. E isto não tem a ver com se houve outras alturas em que eu reagi no sentido de não aceitar muito esta situação de termos as portas fechadas da igreja aos cultos presenciais. Neste momento eu sinto por Deus no meu coração que, dado o descontrole, dado o pico que estamos a viver e dado o caráter temporário que nos é pedido para esta suspensão dos cultos, nós, em consciência, devemos nos juntar a este esforço coletivo da nação e não termos esses cultos presenciais, pelo menos nos próximos dias. A minha expectativa é que até ao final de janeiro, pelo menos, nós não voltemos a ter cultos presenciais e que continuemos a nos comunicar através deste meio. Eu vou procurar, desta vez, ao invés das cartas para os irmãos que não têm forma de nos acompanhar de forma digital, vou falar telefonicamente e se necessário, pregar telefonicamente para esses irmãos, falar a palavra, trazer os recados de Deus que forem necessários. Mas é importante que nós estejamos nessa expectativa de voltar a qualquer instante aos cultos presenciais, mas ao mesmo tempo temos este imperativo moral, e eu como pastor também, de não colocar a vida dos mais fragilizados, dos mais vulneráveis na nossa congregação em risco, a terem que sair das suas casas e terem que enfrentar uma série de situações de risco para poder estar connosco no culto. Não creio que o espaço de culto seja nenhum lugar de contágio, longe disso. Ali há vida e vida com abundância, mas até chegar ao lugar de culto há muitas voltas que as pessoas dão, há muitos encontros que as pessoas têm, e por isso considero que faz parte do nosso exemplo também estarmos ao lado das autoridades desta nação neste esforço nacional, fazendo aquilo que na verdade nós temos poder para fazer e que mais ninguém tem, que é usarmos o acesso privilegiado que temos ao trono de Deus, usarmos o privilégio que temos de sermos ouvidos por Deus para orarmos de facto, não fazermos rezas, nem crendices, nem orações que não sabemos no que vai dar, mas orarmos, não desistindo da nossa nação, não desistindo do povo português, não desistindo das pessoas que Deus colocou ao nosso redor e para os quais espera que você e eu sejamos luz e sejamos o sal que impede que o mal triunfe, que o mal faça deteriorar ainda mais a vida dessas pessoas. É por isso que eu gostava de lançar-vos este desafio, caso já não estejam a orar, porque eu acredito que muitos de vocês já estão a fazê-lo, mas lançar-vos o desafio de orarmos diariamente por 3 itens muito simples. Pelo menos não tiverem a disponibilidade, virem que não há, não têm condições para fazer muito mais, pelo menos lembrarem nas vossas orações a Deus estas 3 situações. A primeira é que todas as pessoas sejam responsáveis por cumprir todas as regras da Direção-Geral de Saúde. É muito importante orarmos para que num mundo, e em particular numa nação, onde muita gente ainda não conhece a Cristo e aos olhos de Deus impera sobre eles ainda um espírito de desobediência para com Deus, orarmos, intercedermos para que as pessoas sejam sensíveis a obedecerem às autoridades superiores e às regras que lhes estão sendo pedidas. Orarmos também pelas pessoas, pela vida das pessoas que estão correndo perigo,
pois é dramática a situação diária de pessoas que nos cuidados intensivos ou em ambulâncias esperam de uma forma delicada e sem o apoio dos seus familiares por um futuro incerto, que não sabem o que lhes vai suceder, nem sabem como vão estar no dia seguinte, nem umas horas depois. E é por isso muito importante que a compaixão de Cristo no nosso coração esteja impelindo cada um de nós a estar diante de Deus por cada uma dessas pessoas. E por último, oramos pelas equipas de profissionais de saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam auxiliares, seja quem for que esteja neste momento na linha da frente e que esteja dando a sua vida literalmente pelas pessoas, nós temos que orar por eles. Todos sabemos que esta é uma tarefa que se está a tornar sobrenatural para muitos deles, se não para todos, e quando as tarefas se tornam sobrenaturais, eles precisam de um Deus sobrenatural. Então vamos clamar a Deus, vamos orar para que venha sobre eles o reino de Deus, para que venha sobre eles o renovo das forças de uma forma sobrenatural, para que Deus dê sabedoria sempre que um médico for chamado a decidir sobre questões que só deveriam pertencer a Deus, sobre quem deve viver e quem deve ser preterido e ficar para trás, que as pessoas tenham de facto a paz de Deus, a serenidade, a sabedoria, a cobertura e um espírito de conselho e de revelação da parte de Deus, para neste tempo poderem serem aqueles profissionais de saúde que toda uma nação necessita e que cada um de nós, obviamente, também necessita. Posto isto, eu gostava de vos deixar uma exortação em tom de mensagem para vocês e lembrar-vos que a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então é muito importante compreendermos que o justo passa por aflições como todas as pessoas do mundo. Nós não somos privilegiados no sentido de não passarmos por deixarmos de ter problemas assim que seguimos a Jesus. Não, os problemas vêm à nossa vida, as aflições batem-nos à porta da mesma maneira. O que se passa é que nós temos um Deus para nos livrar dessas aflições. Temos uma forma diferente de enfrentar, temos uma atitude da fé que o mundo não pode ter, porque fé só tem quem nasce verdadeiramente de novo para Cristo. A vitória em Cristo pela fé só tem quem de facto nasceu para Deus e se inclina para Deus. Então a Bíblia faz essa promessa que deve estar no nosso coração. Não importa as aflições que você passe neste tempo em sua vida, o Senhor é poderoso para o livrar de todas. A Bíblia também faz esta promessa, diz que fiel é Deus que não vos deixará ser tentados acima daquilo que podeis suportar, mas com a tentação também vos dará o escape. Deus não nos deixará passar por nenhuma situação para a qual nós estejamos preparados, não tenhamos capacidade para a suportar. Deus é um Deus de amor e é por isso, de certa maneira, que a Bíblia diz que Ele habita nos contritos de coração. Quer dizer que Deus está com aquele que está no meio da aflição para que nós, se tivermos que passar vamos dizer numa linguagem bíblica, se tivermos que passar pelas águas, as águas não nos submergirem. Se tivermos que passar pelo fogo, não haver chama que possa arder em nós. Porquê? Porque a promessa de Deus é sempre: eu estarei lá contigo. É Deus e sua presença connosco que faz com que o insuportável se torne suportável e o impossível se torne possível. E as coisas que são tribulações e provações se tornem oportunidades de crescimento e oportunidades para nos tornarmos mais fortes. E em que as coisas que vêm à nossa vida e de alguma forma são más aos nossos olhos possam contribuir juntamente com as outras para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isto são promessas de Deus. A Bíblia também diz que o Senhor conhece aqueles que o temem, aqueles que o vivem reverenciando em sua vida, e diz que por isso mesmo Deus os conhece e Deus os livra. Então, no meio desta crise pandémica, onde todos temos sentido o perigo bem de perto junto a nós, onde o medo procura todos os dias lugar e procura roubar a fé dos nossos corações, onde não há nada à nossa volta que nos tranquilize e, na verdade, nos sentimos tantas vezes impotentes fisicamente para fazermos alguma coisa pela nossa vida ou pelos outros,
porque em muitas circunstâncias as pessoas são impedidas de trabalhar, são impedidas de sair, são impedidas de ir ao encontro das situações que habitualmente, comportamentos que habitualmente teriam. Existe, por isso, três coisas ou três realidades que vocês precisam saber, todos precisamos saber neste tempo de aflição. No meio desta crise pandémica, com todos estes riscos, com todos estes perigos, há três realidades que você precisa conservar no seu coração para se conservar em fé. Temos que nos lembrar de algo que eu já disse aqui há algum tempo, de que em tempos de aflição, em tempos excepcionais, Deus sempre tem uma palavra de revelação para o seu povo. Deus sempre fala ao seu povo, para que nós nos possamos aquietar no nosso coração. Passar por meio de uma tempestade não significa literalmente que a tempestade tenha que estar dentro de nós, que tenhamos que estar em absoluto desespero e aflição e tomados pelo medo. Nada disso. Nós, quando estamos com Cristo, podemos estar no meio de uma tempestade, mas estar em paz, estarmos tranquilos no nosso coração, por sabermos que alguém mais está no barco da nossa vida e esse alguém é Jesus Cristo. E por isso eu gostava de vos ler esta revelação, estas três realidades estão em Apocalipse. Eu vou-vos ler aqui em Apocalipse 1, versículo 17. Apocalipse 1, versículo 17, Deus apareceu em revelação a João, ao apóstolo João, na ilha de Patmos, e diz-lhe assim no versículo 17: E eu, quando o vi, está João falando, quando vi a Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta é uma primeira passagem onde Jesus se revela a João e lhe dá este poderoso recado, não é? Eu sou o primeiro e o último, que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Depois, em Apocalipse 12, nós já vamos comentar esta passagem. Em Apocalipse 12, versículo 11, Jesus volta a revelar a João que no final o povo de Deus, perante as tribulações, eles têm um caminho de vitória à sua frente. Diz: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Mais uma vez, e um pouco mais à frente, nesta revelação de Jesus a João, em Apocalipse 21, 2, diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ora, nesta passagem em Apocalipse, ou toda esta revelação de Apocalipse, nós precisamos enquadrar isto e perceber que o apóstolo João havia sido preso. Ele estava exilado nesta ilha de Patmos. Ele não podia sair desta ilha para lado nenhum. Era como se fosse uma prisão domiciliária, vamos assim dizer. E foi num contexto muito difícil. Ele ficou como que preso, atado de pés e mãos, não é? Ficou exilado numa ilha, na ilha de Patmos, num momento em que os cristãos estavam a ser brutalmente perseguidos. De uma forma sangrenta, o imperador romano estava perseguindo os cristãos, havia muitas mortes, havia um futuro incerto, um futuro sombrio para o cristianismo nesta altura, e João sentia-se cuidado dessa preocupação de não poder fisicamente fazer mais do que se voltar para Deus. E foi aí que Deus lhe trouxe uma revelação para ele e para o seu povo, para que nós soubéssemos e para que João ficasse firme nestas verdades que Deus queria falar ao seu coração. E então Deus veio e trouxe-lhe esta revelação que João, digamos, escreveu naquele que é o livro também chamado da Revelação, que é o livro do Apocalipse. Esse livro da Revelação, traduzido no grego, é de onde vem a palavra Apocalipse. Então, esta revelação que Deus trouxe a João
foi para que o coração de João ficasse firme neste tempo de tribulação e de perseguição, de adversidade, onde aparentemente ele estava impedido de fazer o que quer que fosse pela Igreja e pelo seu povo. E estas três verdades falam-nos exatamente disto. Em Apocalipse 1, versículo 17, conforme nós lemos, Jesus fala numa posição de autoridade e diz: não tenhas medo, eu continuo a ter todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, a primeira coisa que Deus queria que João soubesse e que Deus quer que você saiba hoje, numa situação também de aflição, é que Jesus continua no trono da nossa vida, com todo o poder, com toda a autoridade, acima de qualquer crise, acima de qualquer pandemia, de qualquer perseguição, de qualquer adversidade. Ele continua a ser Senhor. A segunda grande verdade que Deus quer que esteja no seu coração é que Deus tem um caminho de vitória preparado para o seu povo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Porém, tinham esta característica: eles não amaram a sua vida até à morte. Quer dizer, eles preferiam morrer pela causa do que negar a Jesus ou negar essa mesma causa. Então isto fala de firmeza na fé, fala de perseverança. E isto significa nesta passagem que Deus queria que João tivesse isto no coração e que você e eu tenhamos isto no nosso coração hoje, de que Deus tem um caminho de vitória preparado para aqueles que estão em Cristo, um caminho de superação, um caminho de testemunho da glória de Deus à nossa frente. Quer dizer que se nós permanecermos em Cristo, nós permanecermos em nossa fé, crendo verdadeiramente no livramento, na proteção, na provisão de Deus em tempos de dificuldade, nós vamos fruir verdadeiramente dessa realidade. A nossa fé vai nos conservar nessa vitória. A terceira a realidade que Deus quis que João tivesse no coração fala dessa nova Jerusalém que foi preparada. Na prática, o que isto quer dizer é que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do plano que Deus traçou para nós, que Deus traçou para tudo aquilo que está em Cristo. Deus tem um plano para a vida de todas as pessoas neste mundo, mas tudo aquilo que se converte a Cristo vem ao encontro desse plano, assume. É como que se houvesse um relógio que não estivesse a contar até o momento em que entregamos nossa vida a Jesus. E a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, o contador disparou e nós entramos, aceleramos no plano original de Deus para a vida de cada um de nós. E para que não reste dúvidas, em Jeremias Deus diz que não devemos ter medo porque Deus tem bons planos, tem bons desejos, tem bons sentimentos acerca de nós para nos dar o fim que nós desejamos. Nós desejamos uma vida abençoada, uma vida protegida, nós desejamos uma vida com provisão, uma vida com livramento, uma vida que vale a pena ser vivida, de vida abundante, de elevação de valores e de princípios. E quando assim é, temos que pensar que Deus deseja dar-nos exatamente isso para nós. Amém? Então, no final haverá uma festa. Haverá uma festa das bodas à nossa espera. Deus tem um casamento reservado para nós, do qual não haverá mais divórcio. Deus tem um casamento reservado para nós, para sempre vivermos com Deus. Então é isto que nós devemos ter firmes no nosso coração. Que Deus continua no trono da nossa vida, Deus continua no trono da sua vida, aconteça o que acontecer. Se tiver que passar pelas águas, não pense que Deus se esqueceu de si, ou que você falhou na sua fé. Confie que mesmo passando nas águas, Deus consegue estar nas águas consigo para que você não seja submergido, não é? Confie que mesmo que tenha que entrar mais do que no calor, entrar no meio das chamas de alguma dificuldade nesta vida, seja na saúde, seja na vida financeira, seja no relacionamento, seja na sua vida afetiva, Deus é poderoso consigo para não permitir que a chama arda em si. Ou seja, nós podemos passar por aflições, mas necessariamente as aflições não estarão dentro de nós, nem terão domínio sobre nós. E essa tem que ser verdadeiramente a nossa fé. Amém? Então eu gostava de terminar esta palavra orando por cada um de vocês, como vosso pastor, como vosso amigo, como vosso irmão em Cristo. Eu gostava que agora mesmo, aí onde vocês estão, baixassem a vossa cabeça em reverência diante de Deus e me deixassem orar convosco e concordassem com a minha oração.
Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu trago à Tua presença estes meus amados irmãos, estas minhas amadas irmãs, Senhor. E eu abençoo cada um deles na autoridade que nos deste em Cristo Jesus e proclamo que a Tua graça esteja sobre eles, o Teu favor esteja sobre cada um deles nesta hora, no nome de Jesus. Eu proclamo que pelas pisaduras de Jesus só haverá lugar à cura e à vida e à ressurreição de Cristo em suas vidas. Eu declaro que sobre as suas vidas haverá provisão, pois Tu suprirás cada uma das suas necessidades. Sobre as suas vidas haverá livramento, pois Tu és o Deus que socorres todo aquele que entra em qualquer tempestade da vida. E, Senhor, sobre eles haverá proteção, pois és Tu que declaras que eles habitam no Teu esconderijo e à sombra da tua graça, do Teu favor divino, do Teu poder omnipotente, nós podemos descansar. E por isso eu Te agradeço, porque praga alguma chegará até eles, nenhum mal chegará às suas casas, às suas famílias, à sua saúde, pois aos Teus anjos sei que estás dando ordens a respeito de cada um deles, Senhor, para que eles provem a Tua glória, para que eles provem as Escrituras, provem o poder de Deus em sua vida e possam assim ser instruídos pelo poder de Deus que opera sobre cada um deles, no nome de Jesus. Senhor, eu Te agradeço por essa bênção, Te agradeço por essa unção que está prevalecendo sobre a vida de cada um destes Teus filhos que me estão a ouvir hoje, em nome de Jesus Cristo. E vocês concordam comigo dizendo amém. Glória a Deus. Eu quero mais uma vez saudar-vos e lembrar-vos que em caso de necessidade vocês podem sempre falar comigo. O meu telemóvel está disponível, como muitos já obviamente tiveram essa experiência. Tenho estado em contato com vários irmãos da igreja, portanto, seja por necessidade que vocês tenham, não tenham vergonha, falem comigo, seja de oração, seja necessidade material, seja o que for, aquilo que estiver na minha capacidade de ajudar-vos. Eu estou aqui para seguir o exemplo de Jesus e dar a minha vida também por vocês. Se não for por necessidade, mas for por amor, por necessidade de falar comigo, de falarmos, de estarmos de alguma forma juntos dentro daquilo que nos é permitido, o prazer será igualmente grande. Não há intromissões não desejadas quando a motivação é o amor. E, portanto, vamos estar juntos neste tempo, vamos aguardar que os tempos melhorem, vamos aguardar vamos orar, esperando em Deus que estes números descontrolados desta pandemia voltem a números ponderáveis, números que possam ser controlados por aqueles que têm responsabilidades na matéria, e certamente assim que retomarmos as nossas atividades, vocês serão os primeiros a saber. Quero terminar também agradecendo a todos os que não deixaram de enviar as suas ofertas e de pensar em partilhar das necessidades financeiras, quer do Ministério, quer das minhas também, obviamente, porque também vivo do Ministério. E por isso o meu agradecimento e a minha oração para vocês, e dizer-vos que toda a vez que vocês dão, o vosso galardão já vos foi dado por Jesus Cristo. Seria isso que Jesus diria em meu lugar em qualquer circunstância. E portanto o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Um bem-aja, Deus vos abençoe e estamos juntos. Vamos ficar firmes na fé.